Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A partida entre Corinthians e Santos acabou nesse exato momento e vamos falar um pouquinho, ter aquela conversa, aquela análise sobre o jogo onde tivemos vitória corintiana por 2-1, sendo assim o Corinthians está classificado para a final do Campeonato Paulista, certo? Bora que bora! Bora começar falando um pouquinho sobre o jogo, tá? Pra mim, desde todo o começo do jogo, o Corinthians era uma equipe melhor, tá? No começo do jogo. A gente pode muito bem analisar pelo gol do Yuri Alberto. O Yuri Alberto faz um gol aos 12 minutos, ok? Vocês não conseguem ver, mas eu tô aqui olhando. O Yuri Alberto faz o gol aos 12 minutos. Um belíssimo gol do Corinthians, uma jogada entre Garro, Depay e o Yuri Alberto. Numa jogada onde o jogador do Santos bobeia na linha de impedimento, né? Acaba saindo um pouquinho atrasado. Isso permite com que o Yuri Alberto esteja livre e também bem posicionado, né? Além disso, os jogadores do Santos olham mais para a bola do que para o Yuri Alberto, e é um dos outros motivos que faz o Yuri Alberto estar livre. Ou seja, apesar de, na minha visão, ter sido uma belíssima jogada do Corinthians, foi uma daquela típica jogada que, para dar certo de um lado, o outro lado teve que errar muito. E o time do Santos errou muito no primeiro gol do Corinthians. E ainda assim, o Corinthians, após o gol, continuava sendo uma equipe melhor, tá? O Corinthians era uma equipe que jogava melhor, era uma equipe que conseguia ter o domínio da bola, uma equipe que conseguia não sofrer e tudo mais. Porém, é o que eu venho falando aqui desde os primeiros vídeos, desde o primeiro vídeo que eu fiz sobre o Corinthians, né? Sobre partida do Corinthians. O Corinthians é uma equipe que é muito... que não passa nenhuma confiança defensivamente, independente de qual seja a dupla de zaga, independente de qual sejam os laterais, o Corinthians defensivamente não passa confiança nenhuma para o torcedor. E a gente conseguiu notar isso principalmente nesse jogo em específico. O Corinthians não sofria defensivamente, o Corinthians conseguia ter total domínio da bola. Foi ter o Santos uma jogada pela direita, uma jogada onde o Mateuzinho tirou um gol que iria ser claro do Santos, escanteio, a bola sai, o escanteio cobrado, né? A bola sai pelo outro lado, escanteio pro outro lado, batida do Guilherme, Tiquinho Soares faz de cabeça. Então é como eu digo, e por que o Tiquinho Soares fez o gol, né? Antes de falar o que eu iria continuar, por que o Tiquinho Soares fez o gol? O Tiquinho Soares estava sendo marcado, né, pelo Martinez, ganhou do Martinez, o Anguilleri não estava marcando ninguém. Se você analisar o lance, tinham mais jogadores defensivos do Corinthians na área do que jogadores ofensivos do Santos. E mesmo assim, tinha jogador do Santos livre. O Corinthians defensivamente na bola aérea pega muito. Aliás, defensivamente o Corinthians peca muito. Na bola aérea, ainda mais. E na bola aérea é um lugar muito mais fácil de sair chances, né? Seja uma bola parada numa falta ou num escanteio. E aí depois do gol, que sai aos 38 minutos, o Santos é uma equipe melhor até o intervalo. E quando dá o intervalo, o Santos volta melhor no segundo tempo, mantendo aquele ímpeto que a equipe teve no primeiro tempo. Sobre o primeiro tempo, citar um jogador que para mim foi mal substituído pelo Pedro Caixinha, porque jogou muito bem no primeiro tempo, que é o cidadão Gabriel Bontempo. Gabriel Bontempo para mim é um jogador que irá evoluir muito durante o ano, ou seja, durante o Brasileirão, e é um jogador que pode sim dar muitos frutos à equipe do Santos, aos torcedores santistas, porque eu acho um jogador que tem um futuro enorme pela frente e para mim foi muito errada a sua substituição. Outro jogador do Santos que para mim tem que ser titular do time é o Benjamin Hohlheiser. Eu acho que o Hohlheiser no futebol brasileiro, assim que estiver ainda mais adaptado, irá ajudar demais o Santos e será um dos pontos altos do Brasileirão no geral. Não tô nem analisando o Santos, mas sim o Brasileirão no geral, certo? Então, Benjamin Hohlheiser para mim é um jogador que vai evoluir ainda mais e vai aumentar ainda mais o nível do Santos. Na partida em específica do Santos hoje, achei o Guilherme um tanto mal, mas bateu o escanteio muito bem, um gol muito, né, uma batida melhor do que o cabeceio em si do Tiquinho. Mas prosseguindo, né? A gente vai pro segundo tempo, e aí no segundo tempo o Santos volta melhor, até que o Corinthians tem uma chance numa falta, uma batida do Garro, e eu tava falando de bons jogadores no primeiro tempo, ou jogadores ruins pelo lado do Santos, vou agora falar sobre o lado do Corinthians. O primeiro tempo do Garro foi horroroso, o primeiro tempo ruim do Garro, só que no segundo tempo, uma batida de falta, o Gabriel Brazão faz uma defesaça. Foi uma falta mais colocada do que forte, para ir onde ele queria. E aí a bola faz, bate, sobra, passa um tempo, uma jogada que vem pelo lado esquerdo ofensivo do Corinthians, a bola chega no Garro e o Garro faz um chute único
e vence o Gabriel Brazão. Porque é o que eu falo, para você vencer o Gabriel Brazão, tem que ser um chute muito bom. O Gabriel Brazão é um goleiro absurdo, que ainda assim vai evoluir mais, e é muito bom quando você tem um goleiro que te passa confiança. Apesar do último jogo que teve falha do Hugo, para mim o Hugo Souza é um goleiro que passa muita confiança ao corintiano, ao Corinthians. E o Gabriel Brazão é um goleiro que passa muita confiança aos santistas e ao Santos. Então você ter um goleiro que te passa muita confiança é muito bom. Ou seja, para vencer ambos os goleiros, precisam ser chutes diferenciados. Os chutes, cabeceios, independente do que for. E o chute do Garro foi muito diferenciado para vencer o Gabriel Brazão. A partir daí, o jogo acaba ficando mais controlado, mais lá e cá, mais tudo isso. O Santos tentando achar espaço, o Corinthians mais se defendendo. Logo depois do gol do Corinthians, tem até um momento que o Santos acaba gerando chances, onde o Santos consegue cruzamentos, onde a bola fica mais na área do Corinthians, né, na área defensiva do Corinthians, chutes onde o Gustavo Henrique acho que bloqueia 2 chutes. E aí o Corinthians, ele depois dessa pressão do Santos pós-gol do Corinthians, o Corinthians consegue voltar a ter aquele cuidado com a bola, voltar a ter a posse para assim não gerar chances para o Santos. E no final o Santos ainda assim vai no famoso Bumba Meu Boi, né, na famosa loucura, para tentar fazer um gol que acaba não saindo. Importante falar, para mim o Zé Ivaldo foi completamente desleal no lance da falta. Eu vi muitas pessoas comparando o lance dessa falta com o lance da falta do Carrilho contra o Cleison no jogo que teve entre Corinthians e Mirassol nas quartas de final. Para mim são lances diferentes. E por quê? Primeiramente, intensidade da corrida do jogador que sofre a falta. O Yuri Alberto estava correndo já num pique de antes, então ele vai correndo, mantendo o pique. E no lance do Cleison é diferente. O Cleison ainda assim tem o movimento de andar? Sim, mas não estava numa corrida tão intensa quanto o Yuri Alberto. Falando sobre corrida, é importante analisar o momento da corrida do jogador que faz a falta. O Zé Ivaldo vem também na corrida em alta intensidade e acaba fazendo a falta no Yuri Alberto. O Carrilho não veio numa corrida em alta intensidade para fazer a falta no Cleison. Tudo isso modifica a força do carrinho. E isso acaba sendo sim ou necessita ser analisado pelo árbitro, ok? Como eu disse, para mim o lance do Carrilho era um lance que eu entenderia completamente ter o vermelho. Como também eu entendo se for aquele lance que fica no limite do amarelo para ir para o vermelho, ou seja, dependendo da interpretação do árbitro. Já o lance do Zé Ivaldo, para mim, é um lance que não tem interpretação. É um movimento de corrida que ele vem, juntamente com o movimento de corrida do Yuri Alberto, ou seja, o Yuri Alberto correndo aqui, ó, nessa linha, o Zé Ivaldo correndo nessa linha. O Zé Ivaldo faz um carrinho onde, na minha visão, assistindo, era claro que o Yuri Alberto chegaria antes do Zé Ivaldo, e o Yuri Alberto com o pé no chão, né? Yuri Alberto com o pé no chão, e tanto que é um lance que é muito fácil o Yuri Alberto se machucar, né? Nesse tipo de lance, o pé dele tá no chão e acaba tendo uma entrada de sola na altura do pé, e se o pé trava ali, pô, era lesão que pode tirar o jogador até o meio da temporada, até mais um pouquinho da metade da temporada. Poderia ser muito grave, então, para mim, expulsão completamente justa. Sobre a expulsão do Escobar que teve no final do jogo, eu não vou falar, porque eu não consegui ver muitas imagens, tudo, que me define se realmente foi um lance para expulsão do jogador do Santos, tá? Importante falar do Zé Ivaldo. Eu assisti o último jogo do Santos e o Zé Ivaldo jogou muito bem. O Zé Ivaldo, ele tava bem também no jogo. Mas eu vi alguns tweets de torcedores cruzeirenses, de torcedores atleticanos, pelo lado do Atlético, né, paranaense, e eu vi torcedores falando que o problema do Zé Ivaldo é esse. Ele acaba sendo um jogador algumas vezes desleal. Isso acaba sendo até ruim para a imagem do jogador, né? Acaba sendo ruim para a imagem do jogador, já que no momento ele prejudicou muito o Santos. Apesar que, ainda assim, depois o Santos conseguiu ir para frente, mas foi indo mais na frente no susto. Foi indo mais na frente na necessidade de fazer o gol em menos tempo do que na necessidade de fazer um gol, mas ainda assim mantendo a forma organizada, certo? Essa é a minha reação sobre Corinthians 2, minha análise, né? Sobre Corinthians 2, Santos 1. Na minha visão, o Santos tem sim bons proveitos que pode tirar para o Xbox aqui, colocando a coisa. O Santos tem sim boas coisas que podem tirar pro Paulistão. Bons jogadores, jogadores que podem sim manter o seu
nível que teve no campeonato estadual e outros jogadores que ainda assim irão melhorar, como é o caso do Rollraiser, como é o caso do Gabriel Bontempo, que pra mim vai melhorar, o Guilherme pode ajudar o Santos a se manter o nível, o Soteldo pode ajudar o Santos a se manter o nível e ser um pouco mais constante. O Gabriel Brazão se manter no nível ajuda muito o Santos. E o Rollraiser adaptar mais ainda. O David Washington. Esses jogadores se adaptarem mais ainda podem ajudar ainda mais o Santos no Brasileirão, certo? Sobre o Corinthians, como eu digo, problemas defensivos do Corinthians necessitam ser arrumados. Porém, o jogo de hoje foi um jogo bom do Corinthians em alguns aspectos e ruim em outros. Para mim, ainda individualmente, o time está mal, precisa ser mais constante individualmente e defensivamente, no geral, coletivamente, tanto coletivamente, né, quanto individualmente, o Corinthians precisa ser melhor, certo? Eu não sei se vai ter vídeo sobre a outra semifinal, que é entre Palmeiras e São Paulo, porque eu terei aula, certo? Não sei se conseguirei faltar na aula. Eu gostaria de faltar na aula para trazer o conteúdo para você, certo? Mas das finais teremos vídeo, isso é claro, ok? Ou seja, muito obrigado, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de quando você estiver vendo o vídeo. E como eu sempre falo, tá no YouTube, o joinha ajuda demais. No TikTok, o coraçãozinho é o like de lá, o comentário mais ainda e o compartilhamento é essencial para mais pessoas conhecerem o canal Gabriel Pio, certo? É isso, muito obrigado e logo logo eu tô de volta com mais uma conversa e mais uma análise de mais uma partida de futebol.